Olá! Hoje vamos mergulhar na linguagem secreta que, no fundo, move o nosso mundo. Uma linguagem que parece super simples, com apenas dois símbolos, mas que é a base de toda a tecnologia que usamos. Ok? Então, para começar, é crucial perceber uma diferença fundamental. Pensem assim: de um lado, temos o mundo analógico. É contínuo, suave, como uma rampa. Uma voltagem pode ter qualquer valor, infinitos valores. Mas do outro lado, temos o mundo digital. E este é completamente diferente. É discreto. É como uma escada. Não há meio termo. Ou estamos num degrau, o zero, ou estamos no outro, o um. E é só. Isto levanta uma boa questão, não é? Se o mundo à nossa volta é, na sua essência, analógico, cheio de nuances, por que é que nos damos este trabalho todo de o converter? Por que é que os computadores preferem pensar em degraus e não em rampas como o mundo real? A resposta é, na verdade, uma palavra: robustez. Imaginem só, um sinal analógico de 5 volts. Se houver uma pequena interferência, um ruído elétrico qualquer, e o sinal descer para 4.8 volts, tecnicamente isso já é um erro. Agora, no mundo digital é diferente. Qualquer valor, digamos, entre 3 e 5 volts é simplesmente lido como nível alto, ou seja, 1. A máquina ignora essas pequenas flutuações, esse ruído. E é isto que torna os sistemas digitais tão, mas tão fiáveis. Pronto, e para falarmos esta língua super fiável, precisamos de aprender o alfabeto dela. Um alfabeto que as máquinas entendem na perfeição. E esse alfabeto é, claro, o sistema binário. É engraçado pensar nisto. Nós, humanos, usamos a base 10, muito provavelmente porque temos 10 dedos para contar. Já os computadores, eles usam a base 2. Porquê? Porque os seus dedos, os transistores, só têm dois estados possíveis. Ou estão desligados, que é um 0, ou estão ligados, que é um 1. Simples assim. Claro que esta língua tem o seu vocabulário básico. A unidade mais pequena de todas a letra deste alfabeto é o bit. É só um 0 ou um 1. Depois, quando juntamos 8 destes bits, passamos a ter um byte. E para trazer isto para o mundo real, para a eletrónica, um 1 corresponde normalmente a uma voltagem alta, talvez uns 5 volts. E um 0 corresponde a 0 volts. É esta a tradução física. Ok, já temos as letras. Agora vem a parte fascinante. Vamos ver como é que estes zeros e uns se organizam para formar pensamentos, para construir peça por peça um cérebro eletrónico. Vamos começar com o primeiro bloco de construção. É a chamada porta lógica AND. E esta porta é, digamos, muito exigente. A regra dela não podia ser mais clara. A saída só vai ser 1 se a primeira entrada e a segunda entrada forem as duas 1. Basta uma delas ser 0 e o resultado é 0, sem exceções. A melhor analogia para isto, pensem em dois interruptores de luz no mesmo fio, mas um a seguir ao outro, em série. Para a lâmpada acender, o que é que tem de acontecer? Temos de ligar o primeiro interruptor e também o segundo. Não há outra maneira. É precisamente assim que uma porta AND funciona. E isto não é só teoria, tem aplicações bem reais e críticas. Por exemplo, num sistema de segurança de uma fábrica. Uma prensa hidráulica gigante só desce se o operador carregar no botão da esquerda e no botão da direita. Ao mesmo tempo, o que é que isto garante? Garante que as mãos dele estão seguras nos botões e não onde não deviam estar. A lógica AND, literalmente, salva vidas. E a prova dos 9 disto tudo está aqui, na chamada tabela de verdade. Ela mostra todas as combinações possíveis. Reparem bem, a saída só é 1 ali na última linha, que é o único caso em que ambas as entradas são 1. A lógica não engana. A seguir, vamos conhecer outra porta, a porta OR. Esta já é bem mais flexível, mais inclusiva. A regra aqui é: a saída é 1 se a entrada A ou a entrada B for 1. Basta que uma delas seja verdade para o resultado ser verdade. A analogia aqui muda um bocadinho. Agora imaginem dois interruptores, mas ligados em paralelo. Se ligarmos o primeiro interruptor, a luz acende. Se ligarmos só o segundo, a luz também acende. E se ligarmos os dois, a luz acende na mesma. A lógica OR dá-nos vários caminhos para o mesmo resultado. E um exemplo do dia-a-dia. Um sistema de alarme de incêndios. Pensem nisso. O alarme vai disparar se o sensor da cozinha detectar fumo ou se o sensor do quarto detectar fumo. Qualquer um dos dois é suficiente para ativar o alarme. É a lógica OR em ação. E por fim, a porta mais simples de todas, mas nem por isso menos importante, a porta NOT. Também lhe chamam inversor. E faz exatamente o que o nome sugere, inverte tudo. Se entra um 1, sai um 0. Se entrar um 0, o que é que sai? 1. É o do contra da eletrónica. Isto é absolutamente fundamental para a automação. Querem um exemplo?
um sistema que enche um tanque de água. Quando o sensor de nível chega lá acima, ao topo, ele envia um sinal 1, que significa estou cheio. A porta NOT pega nesse 1, inverte-o para 0, e é esse 0 que vai dar a ordem para desligar a bomba. Simples, mas genial, não é? Muito bem. Agora que já conhecemos os blocos de construção, vamos juntá-los para criar algo ainda mais impressionante: a capacidade de memorizar, a memória. Porque reparem, até agora estas portas lógicas são ótimas a tomar decisões, mas só no momento. Elas não têm memória, não se lembram do que aconteceu um segundo antes. Então fica a pergunta: como é que uma máquina se lembra da ordem ligar, mesmo depois de já termos tirado o dedo do botão? A resposta está num circuito muito engenhoso, o flip-flop. Pensem nisto como um arranjo de portas lógicas que consegue trancar um estado, seja 0 ou 1, e segurá-lo, mesmo depois do sinal de entrada ter desaparecido. É, no fundo, o átomo da memória digital. E são bilhões e bilhões destes que, juntos, formam a memória RAM de um computador, por exemplo. O exemplo clássico é o botão de ligar-desligar de uma máquina. Quando se prime o botão ligar, envia-se um pulso muito rápido. O flip-flop apanha esse pulso e tranca-se no estado 1, ou seja, ligado, e fica assim. A máquina continua a funcionar já sem o dedo no botão. Só vai voltar ao estado 0 quando receber outro pulso, o do botão desligar. Ok, então o ponto crucial agora é este. Como é que estas ideias, que podem parecer um bocado abstratas, se transformam nas máquinas gigantes e complexas que gerem a nossa indústria e até as nossas cidades? Bem, a realidade é que hoje em dia já ninguém anda a soldar portas lógicas uma a uma para construir um circuito. Não. Toda esta lógica vive dentro de servos eletrónicos que são programáveis. Falamos, por exemplo, de microcontroladores que estão em todo lado, nos nossos eletrodomésticos, em dispositivos IoT, e, numa escala maior, falamos dos PLCs, os controladores lógicos programáveis. São estes os cérebros que correm as fábricas, que gerem barragens e que controlam as redes elétricas. E isto leva-nos a uma conclusão muito forte. Perceber estes conceitos básicos não é só um exercício académico. Longe disso, é na prática perceber a linguagem com que se programa toda a indústria moderna, toda a automação que nos rodeia. Então, o que vimos até agora? Percorremos todo um caminho. Começámos pela diferença entre analógico e digital, usámos portas lógicas para construir um cérebro e até lhe demos memória. Mas agora fica a grande questão para o futuro. O que é que acontece quando este cérebro digital superpoderoso precisa de ver, de tocar no mundo físico? Como é que ele lê um sensor ou comanda um motor? Como é que se constrói essa ponte entre o mundo dos zeros e uns e o nosso mundo real?